Museu Aberto, depoimento de Tobias Vai-Vai, entrevistado por Judite e Marlon Chaves, São Paulo, 19 de junho de 2004, realização Instituto Museu da Pessoa NET, entrevista número 80. Aquele programa ensaio, né? Então diz para nós, estamos começando, diz para nós seu nome completo, sua data e local de nascimento. Eu nasci batizado Edmar Tobias da Silva em 11 de setembro de 58. Eu até brinco porque 11 de setembro hoje fica uma data assim muito marcada, dia 11 de setembro, né? O Bush é que adora essa data. E 58 foi quando o Brasil se tornou campeão pela primeira vez, que surgiu para o mundo o grande ídolo, né? Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E foi no ano que surgia também a Bossa Nova, né? Então eu nasci até que num ano importante. O nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai chama-se Mateus Tobias da Silva, é natural de Pitangui, Minas Gerais, cobrador de ônibus, se aposentou na Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC, né? E minha mãe, Terezinha Lima Tobias da Silva, dona de casa, ajudava meu pai costurando para fora, lavando roupa para fora. Foi uma infância assim humilde, né? Nós somos família humilde, não passamos fome, mas dificuldades bastante, né? Muita sardinha, né? Carne só no dia do pagamento. Eu sabia que era dia o papai tinha recebido o pagamento porque tinha carne, né? Pelo menos uns 2, 3 dias, menos sardinha, menos ovo. E vocês eram quantos irmãos? Nós somos quatro irmãos, né? Eu e mais 3. Um irmão e 2 irmãs. Meu irmão é formado em engenharia mecânica e agora também se formou em direito. Eu tenho uma irmã que é formada em farmácia, trabalha num grande hospital, né? Ela é encarregada da farmácia. E tem uma outra que é geógrafa. Inclusive ela ajudou aí nesse laudo, né? Que multou a companhia Shell por causa da contaminação ali na Vila Carioca. Ela tá lá, a Dulce. É Mateus, filho, Marisa, que é a farmacêutica, e a Dulce, que é a geógrafa. E como é que era a infância? Como é que era o dia a dia de vocês? Você já começou a falar um pouco, mas... Tive uma infância humilde, como eu disse, a gente estudava, meu pai sempre se preocupou com essa questão do estudo, né? Porque nós negros só venceremos o preconceito, só conseguiremos, né, transpor essa barreira das diferenças sociais através da educação. Acho que não é só o negro, né? Acho que todos nós, né, o índio, a mulher, o nordestino, enfim, o pobre, para deixar de ser discriminado, para ele conseguir melhorar a sua posição, ter voz e vez, é através da educação. Eu acho que isso que está faltando. Nós tivemos uma infância humilde, mas sempre meu pai se preocupou com isso, como eu já disse, e comecei a trabalhar cedo, sempre gostei de trabalhar. Fui criado num bairro humilde, Jardim Peri, Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Muitos amigos meus de infância se perderam, de repente, na vida do crime, né? Outros se deram bem, estudaram. Tem até o Chiquinho de Jesus, que foi pugilista, foi campeão brasileiro de meio médio ligeiro, se criou comigo lá. Acho que temos uma diferença de 1 ou 2 anos. Alguns atletas futebolísticos, né, alguns atletas de futebol naquela região lá era muito promissora, né, em atletas de futebol, mas faz muito tempo. O pessoal nem vai lembrar agora dessa época, né, daqueles ídolos do passado, que hoje está mais em moda esses ídolos que agora ganham muito dinheiro, né? E nós tivemos, assim, uma união muito grande na família, a educação de berço, né? Aquela coisa do bença pai, bença mãe, sim senhor, sim senhora, me dá licença, né? Então sempre teve essa questão do respeito aos mais velhos. E eu brinco até que eu sou do tempo, né, da televisão preto e branco, o tempo que os nossos ídolos eram Ted Boy Marino, Vigilante Rodoviário, né?
National Kid, nossa, a rua parava para assistir o National Kid, Perdidos no Espaço, Batmasterson, saudade, né? E você lembra da sua casa, como que ela era? Nós moramos muito tempo no Tucuruvi, algum tempo no Tucuruvi. Era uma casa, era uma vila de casas, né? E depois meu pai, com muito custo, conseguiu financiamento do BNH. Aí o sonho da casa própria chegou, enfim, nós mudamos para o Jardim Peri. No Jardim Peri, Zona Norte, ali no extremo da Cachoeirinha, nós mudamos para lá, acho que eu tinha 9 ou 10 anos por aí. E fiquei lá até os meus 20 e poucos, né? Quando eu me transferi para o Bexiga. E essa casa, meus pais moram lá até hoje, minhas irmãs moram lá até hoje. Eu e meu irmão casamos, estamos morando, nos afastamos de lá, né? Mas eu visito. Era uma casa, tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No início, quando nós fomos morar lá, não havia luz elétrica. Não havia luz elétrica e nem água encanada. Então era poço e lampião. Lampião de gás, lampião de gás. Quanta saudade você me traz. Aquilo deixava você, quando de manhã assim, você suava o nariz, você é tudo preto, aquela coisa. Que é a fumaça do lampião, né? Minha irmã era pequenininha, essa que é a mais nova, a Dulce, né? E ela nasceu já lá no Jardim Peri. E era uma rua de terra. O progresso até hoje não chegou, mas não chegou muito não, né? Continua sendo um bairro de periferia, rodeado de favelas. Naquele tempo não tinha tanta favela, né? A gente tinha muito campo de futebol, tinha uma olaria ali perto, tinha uma lagoa onde a gente pescava, nadava. Muita gente morreu afogado na lagoa. Eu não aprendi a nadar, por isso que estou vivo. E a gente se divertia, matava passarinho. Pecado, hein? Não faça isso, não. A gente caçava passarinho, invadia quintal dos outros para roubar fruta. Ficava lá mesmo, chupava fruta lá mesmo. Cana, laranja, mexerica. Eu morava ali, o Jardim Peri, ele fica próximo da Serra da Cantareira, né? Vira e mexe a gente subia, isso na década de 70, né? Os anos de chumbo da nossa ditadura ali, era comum a gente, de repente, tropeçar em presunto, né? Ali que era desova, né? Do Esquadrão da Morte, Infelizmente é um período ruim da nossa história que a gente melhor até esquecer, né? Mas a gente às vezes tropeçava num presuntão lá, opa, que é isso? Aí daqui a pouco enchia de polícia lá, a molecada que avisava. A gente estava caçando passarinho e encontrava um presunto. E a escola? Como foi o começo, assim? Eu sempre gostei de samba, né? Sempre no morro, lá os poucos morros que tem em São Paulo, eu fui criado num deles, que é o Jardim Peri. E eu sempre ouvia sambas no rádio, comecei a participar em rodas de samba ali, foi me enfiando, fui me envolvendo Tinha uma simpatia muito grande por escola de samba, mas eu ouvia à distância, né? E começou a bater aquele nome no meu ouvido, vai, escola de samba vai, preto e branco, do Bexiga, aquela coisa. E de longe eu comecei a gostar da vai, como eu gosto do Corinthians também, né? Sou corintiano, graças a Deus. Mas acho que volta na um outra pouquinho. escola. Não, ele estava falando da escola, mas acho que vamos voltar um pouquinho. Não, acho que talvez podia pegar pela relação dele com a música. Não, eu tô falando da escola Vai. de estudo. Ah, estou pensando na escola de samba, vai. É como eu não... Quando você entrou na escola, como é que era a dinâmica, como eram as relações naquela época? A escola. Eu comecei, o meu primeiro ano eu fui matriculado no Silva Jardim, na Avenida Tucuruvi, também, Zona Norte. E eu lembro até o nome da primeira professora. Quem é que se esquece do nome da primeira professora? Dona Alite. E fiquei, acho que o primeiro e segundo ano lá, primeiro, segundo, terceiro. No quarto ano eu já mudei para o Jardim Peri. Já mudei para lá e mudei de escola, obviamente, né? E naquele tempo era gostoso estudar, a gente tinha aquela relação de
respeito, até medo, né, do aluno com o professor, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê aí o professor tomar cascudo do aluno, né? Hoje inverteram-se Hoje o aluno é que põe o professor de castigo. Mas eu gostava muito que a gente aprendia uma coisa, era imposição, mas eu lembro até hoje, nós tínhamos aula de educação musical, onde era obrigatório você aprender o hino nacional sem errar a letra. Então, eu me orgulho muito disso. Inclusive, de vez em quando eu entro em algumas frias, que eu tenho que cantar o hino nacional em eventos, e eu lembro da professora, dona Gertrudes. Olha lá, menino, é no teu peito, não é braços forte, é braço forte. E tem aquele lance de hastear a bandeira, né? Então, a gente tinha era impositivo, mas a gente tinha um sentimento mais nacionalista, mais patriota, né? Eu cresci aprendendo que o melhor país do mundo era o Brasil, que você tem que amar o Brasil. Tinha até aquela campanha, ame-o ou deixe-o, né? Hoje devia reviver isso aí, mas com esses políticos corruptos, né? Ame-o ou deixe-o, porque é uma forma de você declarar amor à sua pátria é procurando fazer as coisas corretas, né? Procurando auxiliar o povo, né? Tendo um pouquinho de consciência, né? de justiça social. E na escola a gente tem os primeiros contatos, as primeiras namoradas, a música, né? Eu sempre me envolvi em movimento estudantil, sempre gostei de política, sempre estava ali. Eu sempre gostei de música. Estudar que era bom não era muito chegado não, tanto é que eu parei, né? Concluía só até o 2º grau, meus irmãos todos têm nível superior e eu não. E como era assim, a relação com os amigos na escola, o seu dia a dia no bairro? Você falou do Castelo Passarinho, mas como é que era naquela época, viver na Cachoeirinha, que estava começando? Eu tive uma infância como toda criança, como todo adolescente tem, né? Fazer arte, os amigos. Eu nunca fui muito briguento. Eu sempre gostei de ser muito amigo de todo mundo. Sempre, acho que isso já veio de berço, né? A gente de manter aquele respeito. Sempre gostei de me relacionar bem com todo mundo, né? Tanto é que eu não conheço nenhum inimigo que eu tenha declarado assim, né? Pode ser que alguém me considere inimigo, mas eu não tenho inimizade contra ninguém, não tenho nada contra ninguém. Isso aprendi desde criança. Sempre procurei conviver bem com os meus amigos. Você tem alguma lembrança, alguma passagem dessa época, do começo da escola, assim que... Há muitas coisas, né? Assim, festival de música. Uma vez eu participei já na Vila Malha, que era onde eu estudava. Como é que era? Professor Antônio José Leite, chamava a escola. Chama-se até hoje, né, a escola. Eu participei de um festival de música. Não era festival de música, foi assim, era uma festa que tinha lá e a gente apresentou uma música, eu cantei uma música que era um grande sucesso na época, Esperanças Perdidas. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar, e quantos sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixa ou morrer sem nem mesmo tentar. Minha tristeza, esqueço no samba que faço, minha tristeza se torna um alegre cantar, é que carrego o samba bem dentro do peito, sem a cadência do samba não posso ficar, eu juro que não posso ficar, eu tenho razão, já fui batizado na roda de bamba, o samba é a corda, eu sou a caçamba. Isso aí marcou muito pra mim. E até hoje eu tenho vontade de gravar essa música, regravar, né? Regravar esse samba, porque ele diz muito pra mim. Tá, e você começou a trabalhar aos 12 anos? Acho que eram uns 11, 12 anos. Nós tínhamos lá na Cachoeirinha um senhor que chamava-se Zé Boleiro. Zé Boleiro. Por quê? Aquelas bolas drible eram costuradas à mão. E ele pegava a molecada da região lá para ajudar a costurar essas bolas, né? Então tinham várias fases, né? Você
era o aprendiz, né, que você costurava só os gomos da bola assim, né, só fazia os gomos, depois juntar os gomos, aí já era uma coisa mais complicada, né, mas era era uma linha de tipo de seda, né, uma linha de seda embebida em cera de abelha, cera era uma coisa bem manual, né? Não sei se hoje ainda fazem bola assim, manuais, mas isso aí marcou bastante a minha infância. Aí a gente começou a ganhar um dinheirinho, né? Mas era merreca, era coisa pra molecada mesmo, né? Mas foi o primeiro contato, assim, estou trabalhando, né? Depois eu fui trabalhar num banco como office boy, lógico. Todo moleque começa como office boy, né? E uma coisa que marcou muito, eu trabalhava em Santana e levava os malotes de manhã e ia buscar à tarde, malote com documentos, né? E num desses, era na Rua Formosa que eu ia, de Santana para a Rua Formosa, ali no Vale do Anhangabaú. E num desses, uma dessas idas e vindas aí, eu presenciei o incêndio do Joelma, as pessoas se atirando lá de cima. Eu fiquei impressionado com aquilo lá, era moleque, fiquei impressionado. E outra coisa que eu via muito na rua também era quando começou os famosos trombadinhas, né? Então era o esquema de dar trombada nos outros, um dá trombada e o outro enfia a mão no bolso e a molecada sai correndo. Isso faz o quê? Uns 30 anos atrás, por aí ou mais, 30 e poucos anos. Então, quer dizer, esse negócio de problema com a criminalidade juvenil, infantil, não é de hoje não, né? E o Pelé já divertia em 69, hein? Olha as criancinhas. E como foi, assim, sair da Cachoeirinha, assim, e se abrir para São Paulo nessa coisa do office boy? Eu comecei a ver a beleza, né, da cidade. Aí você começa a ficar vaidoso, já quer namorar, já tem um dinheirinho no bolso. E a música ali caminhando comigo. Eu sempre paralelo ali, sempre gostei de cantar. Então, eu fui mudando de profissão, né? Deixei de ser office boy, aí comecei a passar a trabalhar interno, aí ganhava mais, né? Então aí você compra uma roupinha melhor, um sapatinho melhor, tal, né? Aí já começa a fase dos bailes, né? Dos bailinhos, né? Do mela cueca. Tem esse lance aí. Quem não passou por isso, né? Você lembra de algum desses bailes, assim, de alguma... Eu ia muito em baile de Alguma passagem? Casas de amigos, né? Às vezes sempre tinha reuniões entre o pessoal da escola. Tinha ali na Santa Inês um salão paroquial da igreja, assim, um salão no fundo, né? Da igreja, no Parque Modelo, que tinha tinha os bailinhos, eram de domingo esses bailinhos assim, uma coisa bem inocente mesmo, uma coisa bem diferente do de hoje, não rolava droga, sabe, era legal, droga nossa era um gin tônica, era o samba, sabe o que é samba? Samba é Coca-Cola com pinga, né, e aí com limão, era uma caipirinha, mas lance de droga assim era difícil rolar não tinha nem papo assim de droga, né. Era, no máximo, o pessoal curtia uma maconhinha, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia você passa na rua assim, é cheiro de maconha. Aquele tempo era meio raro, né? Não tinha tanto viciado como hoje. E foi uma infância, uma juventude legal, aprendi bastante experiência. Tenho muita história para contar. Teria que fazer assim um documentário mesmo de uma semana. Tem uma passagem assim de uma festa, aquela que a gente sempre lembra, aquele baile? Não, eu não tive grandes, assim... Eu lembro de todos os bailes que a gente ia, as festinhas que a gente ia, nesse lugar mesmo, nesse Parque Modelo. Eu lembro uma vez que
teve um festival fora, né? E os ganhadores, alguém ganhou o festival, era dali da nossa comunidade ali, ele ganhou com um samba bonito, não lembro agora, mas eu lembro que foi uma festa tremenda, lá todo mundo curtiu, e o samba era mais ou menos parecido, tinha alguma coisa a ver com aquele eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Eu lembro que aí naquele dia ali todo mundo começou exagerou um pouquinho no gin tônica, né? E aí ficaram as meninas, né? Assim, aí tivemos que levar o pessoal para casa. Eu mesmo fiquei bem atrapalhado. No dia seguinte, aquela dor de cabeça, essa dor de cabeça eu não esqueço nunca. Foi terrível, acho que foi uns 3 dias de dor de cabeça, viu? E o namoro, como era? Namoro é aquela coisa inocente, né? No portão, né? Não tinha a facilidade que tem hoje, né? Hoje em dia tem muito assédio sexual, né? Principalmente para nós homens, né? Que nós somos uma raça em extinção, né? Homem de verdade, macho mesmo assim, com M maiúsculo ali, tá em extinção. Porque hoje em dia nós temos um terceiro sexo aí que vem crescendo dia a dia, né? Isso é não sei se dizem que é doença, eu não acredito que é doença não, eu acho que é uma opção, né? Assim como uma pessoa escolhe um estilo de vida, acredito, né? Porque o sexo é uma necessidade fisiológica, né? Então, eu não vejo com esses olhos tão críticos assim a homossexualidade, né? Mas eu defendo a minha categoria, defendo a minha prole. Como era a relação, assim, os amigos, sair para namorar? Como é que eram os finais de semana já mais rapazinho, assim? Olha, na periferia, né? A periferia ela tem uma linguagem diferente, né? O que pensa, o que faz, a maneira de viver, né? O estilo de vida de quem é da periferia é diferente do menino dos jardins, é diferente de quem mora nos jardins. Né? Os hábitos são diferentes, né? São culturas até diferentes. O linguajar é diferente. Então a gente ali tinha aquela coisa de namorar no portão, namorar no baile, no cinema. No cinema era uma coisa rara, né? Porque o acesso ao cinema é para quem tem um dinheirinho, né? Você paga a condução para sua namorada. Então a gente fazia coisa meio que no bairro mesmo ali, né? Então vem aí as primeiras experiências sexuais, né? O motel da gente era no meio do mato, tinha mato pra caramba lá. Tinha que tomar cuidado com urtiga, marimbondo, cobra, né? Bicho, né? Bicho peçonhento assim, mas era o nosso motel, o céu de estrelas, né? E agora a gente pode falar do samba mesmo, da escola. Como foi essa entrada mesmo? Como você... Bom, agora vamos recapitular. Lá no Jardim Peri eu ouvia muito falar de vai-vai, de escola de samba, Salgueiro, né, Portela. Então, no morro, né, tem sempre rodas de samba, né, a comunidade negra é muito participativa, né, e não é de hoje que nós temos um grande contingente, né, de afrodescendentes, de negros na nossa etnia. Eu sou um. E tem as rodas de samba, aquelas coisas informais, né? O chamado pagode. O que é o pagode? Pagode é aquela roda de samba informal, onde rola um samba, onde rola uma comida, né? E rola uma comida e uma música, não precisa ser necessariamente um samba. O pagode quer dizer uma festa. Pagode é sinônimo de festa, né? Então eu posso fazer uma festa com um pagode com rock. Vamos fazer um pagode lá. Aí pega uma guitarra, vamos supor, e rola uma bebida. Então nós estamos fazendo um pagode. Então isso é o conjunto, é o pagode. Então tinha esses pagodes lá, que eram as nossas rodas de samba, e eu ali comecei a ter os primeiros contatos, né, com
com o samba, com a batucada, a percussão, aquela coisa, a música em si, né? Aquilo foi me apaixonando. Eu ouvia falar da Vai-Vai, e eu pensava, né? Poxa, Vai-Vai, eu sou Vai-Vai, sou Vai-Vai. Aquilo calhou, né? E o engraçado é que eu sonhava já naquele tempo, não sei se eu sonhava ou estava premonizando, né? Era quase que uma premonição do que hoje eu sou, do que eu sou o Tobias da Vai-Vai, sou puxador de samba, né? Eu pensava assim, poxa, um dia eu queria estar lá, eu quero estar lá, ou eu vou estar lá. Eu já me imaginava nessa situação sendo campeão de samba enredo, apesar que eu passei também na Vai-Vai, eu não comecei a cantar na avenida na Vai-Vai, eu comecei no Gaviões da Fiel. Por quê? Porque o Gaviões da Fiel era um bloco de corintianos, que foi formado por corintianos que pertenciam à Vai-Vai naquele tempo, era tudo uma coisa só. E aí criaram-se o bloco Gaviões da Fiel, e aí quem batizou foi a Vai-Vai. Era um bloco para os corintianos tirarem uma onda, curtir, porque ensaiava em dia desfilava em dia diferente, né? Como hoje ainda é assim. E não tinha um puxador de samba, cada ano um cantava, tal, né? Mas os Gaviões sempre querendo, né, ser com os olhos no futuro, eu falei, não, precisamos ter um puxador oficial, tal, que nem escola de samba, né? E aí me convidaram. Eu sou corintiano, pô, você é corintiano, Vai-Vai, é da família, tal, não sai de lá, porque era tudo um ziriguidum só, né? E eu cantei pela primeira vez na Avenida em 83. Bate o surdo, Papai Noel, vem sambar com os Gaviões da Fiel. E em 85 é que eu passei a puxar o samba enredo da Vai-Vai, oficialmente. Mas tô na Vai-Vai desde 81. Então são mais de 20 anos já ali no bairro do Bexiga, né? Ali com essa coisa de alvinegro do Bexiga, orgulho da Saracura, né? Mas essa paixão veio daquele tempo já. Então até eu chegar, isso é na década de 70, eu fui chegar em 81 na Vai-Vai. Então, mas sempre me imaginei nessa condição. E como que era esse carnaval dos anos 80? Na Tiradentes ainda? Era na Tiradentes. Eu cheguei a assistir carnaval na Vai-Vai, da Vai-Vai em 76, na Avenida São João, quando era na São João. Eu lembro até hoje, quem ganhou o carnaval naquele ano foi o Camisa Verde, branco, com Mareô, era Atlântida e suas chanchadas, samba bonito, do Ideval. Era Mareô, maré levou, indo afora a mostrar, voar, voei, cruzei o mar, eu sou o cinema popular. E o Vai-Vai tinha um samba que falava de... Oh, meu Deus do céu, era Solano Trindade, Solano Vento Forte Africano, nome que o menino recebeu lá no Recife, Pernambuco, cidade em que o menino nasceu. Grande Solano Trindade, né? É uma das coisas me incomoda bastante da gente não ter na escola arte popular brasileira. Isso faria um bem tão grande para a nossa juventude no que diz respeito a nossa autoestima enquanto povo brasileiro, independente de ser branco, negro, índio. Essa nossa mistura é muito bonita, nossa cultura, nosso povo é muito rico, né? É muito rico. O Brasil, culturalmente, eu reputo ao nosso país o mais bonito, o mais diversificado. A diversidade é muito grande culturalmente, né? Acho que por essa, já pensou sem o índio, se não houvesse a contribuição do índio e do negro nesse país, ia ser um país chato, né? Cheirando a mofo, né? Naftalina, qualquer coisa do gênero. Só com influência europeia ia ficar muito feia, né? Aliás, tem até um trecho de uma carta de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha, que ele cita, né? Que ele fala que as índias aqui eram... Ele faz alguma menção bonita, né? Eram diferentes das de lá, né? Elas eram mais limpas, não eram peludas, não eram... tinham um cheiro diferente, um cheiro da terra, né? Aquele cheiro de bacalhau. Como é que era a dinâmica da escola, da chegada na avenida, a concentração, aquela... O carnaval na Tiradentes, ele era mais aconchegante. Ele era mais povão, vamos dizer assim, né? Era mais pé no chão, aquela coisa mais de família. As escolas eram mais
tinham mais tradição, né? Não havia aquela preocupação tanto em ganhar de qualquer jeito, vamos ser campeão de qualquer jeito. O pessoal curtia mesmo, se esmerava na confecção das fantasias. Hoje está muito mecânico, né? Muito comercial, muito sem alma. A comunidade se envolvia mais, né? Era mais comunidade o carnaval de antigamente. Hoje ele é mais diretoria, hoje ele é mais glamour, né? Aquela coisa de o pessoal ver que a escola de samba é um meio, é um dos meios, né, para você aparecer, para você deixar de ser anônimo. E você acha que... E o samba? Como é que era o samba naquela época? A levada, o ritmo? Os sambas eram melhores, os nossos compositores eram melhor inspirados, né? Então eu acho que essa questão da evolução, entre aspas, né, do carnaval, a globalização, a televisão entrando, né, tirou um pouco desse espírito, né, dessa coisa espontânea, né, da espontaneidade. E os temas hoje não agradam, a métrica dos sambas é complicada, e isso é fácil de se comprovar. Você pega uma escola de samba X, nenhuma menção a X9, mas uma escola de samba qualquer, do Rio ou de São Paulo, ou de qualquer parte aí onde tem a carnaval, do Rio Grande do Sul e tal. Você pega o samba do ano de 2003 e o pessoal já começa a esquecer o samba, entendeu? Nós estamos em 2004, fizemos um samba, o desse ano já é complicado, então você vê que os sambas que mais marcaram são os sambas antigos. Eu vivo disso, eu canto samba, eu animo festas com samba enredo, com samba, né? Com samba de todos os estilos. O que mais convence são os sambas de raiz, né? Que a gente fala, os sambas mais antigos. Quem é que não lembra? Ô lelê, ô lalá, pega no ganzê, pega no ganzá. Isso é um samba do Salgueiro. Agora pede para algum componente. E o samba do Salgueiro do ano passado? Do ano passado não foi aquele explode coração, foi outro que marcou, né? Então tá faltando, acho que inspiração aí, tá faltando motivação. E como foi o teu primeiro ano de puxador da Vai Vai? O primeiro ano como puxador de samba na Vai Vai foi em 85, o tema enredo era Água de Cheiro, Xererê. Eu não gravei o samba, eu só interpretei na avenida, né? E a gente perdeu por 1 ponto para Nenê da Vila Matilde, que saiu quando o Cacique rodou a Baiana, tal, que foram até para o Rio de Janeiro, né? Que era um projeto da Paulistur, do ex-presidente João Dória Júnior. E esse foi o meu primeiro ano. Então, quer dizer, bateu na trave, primeiro ano, 85. Água de cheiro na avenida, essências da vida que faz o povo delirar. Venha cair na folia, aroma, alegria, explode no ar. Xererê, xererê, xererá. Vai, vai, avenida vem perfumar. Xererê, xererê, xererá. Requebra o batuque, tá de embalar. Isso foi 85. Aí em 86 era um tema já político, né? É do jeito que a gente gosta? Era uma pergunta, era um tema interrogativo. Raiou e o sol brilhou, ao romper de um novo dia, o vai vai chegou. E é engraçado, esse samba marcou muito para mim, o de 86, que eu gravei e foi meu primeiro ano gravando, né, o segundo ano puxando na avenida. Então muita crítica, muita coisa sabe, muita pressão em cima, né? Eu tava com o quê? 20 e poucos anos, né? Menino novo ainda, né? Então, quer dizer, o pessoal falava, não, era uma promessa do samba paulistano. E aquilo incomodava um pouco, a gente ficava um pouco vaidoso, lógico, um pouco não, muito vaidoso, né? Mas aos poucos a gente vai perdendo isso aí, porque a responsabilidade, ela se transpõe, né? Essa vaidade. Então, na gravação já teve problema, porque o tom que eu queria gravar eu queria gravar num tom que eu achava que era melhor para mim e melhor para se cantar mais confortável, né? E um dos autores do samba, ele também cantava e cantou 2 anos antes e não foi muito feliz.
E lá no estúdio, quando cheguei para gravar, me vi num meio de cobra, né? Opa, me vi assim, pressionado, porque a partitura estava no tom que não era o meu. Aí eu falei, não, tem que ser no meu tom. E naquele tempo o presidente era seu Chiclé, grande Chiclé. E ele, como presidente, fez valer a autoridade dele como presidente e jogou junto comigo e falou, não, é do jeito que o cantor quer. E pôs todo mundo para fora e eu gravei o samba enredo com aquele monte de gente olhando, né? É a mesma coisa que você ir no banheiro com a porta aberta, né? Aquele monte de gente assim. E eu gravei o samba enredo e durante os ensaios continuou aquela coisa, aquela apurrinhação, né? Mas deu certo, fui campeão. E é engraçado que eu ficava, todo dia eu passava ali no Praça Ramos de Azevedo, era o tempo do vinil ainda, para ver se tinha chegado o disco, né? Para eu ouvir a minha voz no disco, né? Nossa, que emoção, né? Eu não acreditava, eu ficava assim, que nem bobo, né? Ai, meu Deus, como é que vai ficar? Como é que vai ser, né? Porque eu já tinha gravado uns discos menores, tal assim, mas não o samba enredo da Vai Vai, né? Que ia pro mundo, pro Brasil todo, né? Todo mundo ia ver minha voz ali. Aí o primeiro disco quando chegou o disco, eu comprei um e levei lá para minha mãe. Saí ela mora, né, na Cachoeirinha, levei lá para ouvir lá em casa. Mas quando eu pus o fone, lá tinha um fone, né, de ouvido, aí chegou o disco aquele dia tal, aí eu ouvi com aquela ansiedade, né, era o lado 1B, era o lado 1B, porque tinha 6 de um lado, 6 do outro. A campeã saía no lado 1A e a vice-campeã no lado 1B. Aí, nossa, a hora que eu ouvi minha voz, aí eu falei, nossa, meu Deus, sou eu, né? Ai, que legal. E ouvindo aquela voz ali no fone de ouvido, e ninguém na loja sabia que eu era aquele cara, né? Então, parecia um mané, né? Um bobão. Aí passei a mão naquele disco e levei embora pra minha mãe, eu vi, autografei para ela, dei para ela o primeiro disco. Aí depois, aí começa, né? Você já começa a perder um pouquinho da humildade, né? A vaidade se transpõe, né? Ela se sobrepõe, né? A essa humildade, né? Você já acha que é o bambambam, né? O rei da cocada preta. Mas é normal, todo ser humano, isso faz bem, né? Isso é escola, né? E aí veio o segundo ano campeão também, terceiro ano campeão. Pô, aí é demais, né? Então dei sorte, né? Papai do céu ajudou muito, Deus ajudou muito. Continua ajudando, né? E que continue, pelo amor de Deus. Quando que assim, você virou o Tobias da Vai Vai mesmo? Com o TH, o chapéu? Quando eu gravei o primeiro samba enredo, aliás, o primeiro samba enredo de 86, que eu fiquei bobão ali, quando ouvi minha voz, né, que eu comprei o disco no Mapping, eu já tinha gravado antes, gravei um samba enredo para uma escola era de segundo grupo, né, que era Acadêmicos do Tucuruvi, era um compacto duplo. Eu gravei o samba enredo deles e mais 3 faixas, assim, samba de meio de ano, um hino de um time lá da Zona Norte, o Vibrante, e o samba falava de Nair de Tefé, né? Esse foi a minha primeira gravação. Também gravei um outro disco fiz parte eu trabalhava na Sabesp, eu trabalhei na Sabesp e teve um festival de intérpretes lá e de música, aliás, eu interpretei uma música de um compositor de lá, que ele não era cantor, eu fui defender, né? Porque eu tinha participado de um festival antes e tinha ganho 3º lugar, 2º lugar, uma coisa assim. Porque eu troquei de música, o cara brigou comigo, tá vendo? Se você tivesse trocado de música, você tinha ganho em primeiro, né? Que era Marina, Morena, Marina, você se pintou. Aí eu não quis cantar essa música na final, troquei por outra música, troquei pelo Meu Drama. Sinto abalada a minha calma, embriagada a minha alma. Aí troquei e dancei, né? Fiquei em 2º ou 3º lugar. E a minha primeira gravação foi essa no disco do compacto duplo do Vibrante, do Acadêmicos do Tucuruvi. E aí agora eu lembrei, falando assim, que eu lembrei desse período que eu fui carteiro entregador de conta de água, que é interessante também contar. Não sei se eu volto aqui. Vai daí mesmo. Volto aqui?
dos cachorros. Então, eu em 78, 77, 78, 77 para 78 eu me casei. Me casei, aí tenho uma filha hoje, que é desse casamento, tem 26 anos. E eu fiquei um tempo desempregado, fazendo uns bicos, né? E aí pintou uma vaga de carteiro. Fiz o teste, passei, fui trabalhar de carteiro. Por isso que eu adoro cachorro, na nossa, né? Mas naquele meu tempo não tinha pitbull, rottweiler. Os cachorros mais bravos que tinham eram o Doberman e o pastor alemão. Depois, ali eu perdi o emprego, fui mandado embora depois de um tempo, né? Fiquei desempregado de novo. Aí tinha feito uma ficha na Sabesp para entregador de conta de água, que era um serviço semelhante. Passei no teste e tal, fui trabalhar de entregador de conta de água. Por isso que hoje eu me orgulho em dizer que eu conheço bem São Paulo, né? E cachorro era o meu problema até hoje, eu odeio cachorro. Tem uma passagem engraçada. A gente acordava muito cedo para entregar a conta de água. Então, era 8 horas, 7h30 da manhã, eu já estava lá na periferia da periferia. E uma tarde, em uma manhã dessa, quer dizer, eu tinha uma molecada na rua brincando, cachorrada e tal, e eu entrei na casa para colocar a conta de água na janela, lá na frente. Porque se eu colocasse no portão, né, era meio longe, assim, eu falei, a molecada pode pegar, jogar fora, moleque. Aí eu entrei e dentro tinha um cachorro. Só que o portãozinho, ele estava do lado de lá do portão. Só que o portão abria para fora. Foi eu colocar a conta, o cachorro catou na minha calça. E era um uniforme azul marinho, uma calça azul marinho, uma camisa azul clara. E aquela, mal costurada, lógico, né? Aquilo virou uma saia, porque eu puxei, aquilo abriu, de ponta a ponta, assim, descosturou. Descosturou a calça. Aí, meu Deus do céu, eu dei tanta pedrada naquele cachorro, filha da mãe. Eu falei, cachorro maldito. E aí, eu falei, como é que eu vou para casa? Como é que eu vou terminar o serviço? Fiquei transtornado, né? Aí tô subindo e tal, numa casa que eu tô... Mas não tinha quase ninguém na rua, assim, acordado, era muito cedo. Só tinha uma molecada enchendo o saco lá, né? Aí, bati na porta. O que foi isso, moço? Uma mulher lá, né? O que foi isso? Entra aqui que eu costuro. Aí eu entrei, né? Eu entrei e tal. Ela falou, o senhor entra ali no banheiro e me dá a calça que eu costuro, né? Era até uma mulher bonita, não era uma velha, não, né? Não era baranga, né? Vai vendo. Aí eu entrei, dei a calça pra ela, costurou. E eu fiquei lá dentro do banheiro, de cueca, esperando a mulher costurar a calça, né? Sem maldade, né? Lógico, num acontecimento daquele ali. Mas depois eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. Se chega o marido da mulher, como é que ela vai explicar que tem um negão pelado no banheiro? Era complicado, né? E outra passagem também engraçada foi, também nessa entrega de contas, já foi à tarde, né? Caiu aquela garoinha fina e aquelas ruas que tem aquela lama escorregadia, né? Que você precisa se equilibrar. Então, quando chove bastante, lava legal. Agora, quando fica aquela chuvinha, chove não molha, aquilo desliza legal, né? E eu desci um barranco, lá tinha 2 casas, assim, uma ao lado da outra. Assim, 35 e 35A, vamos supor, não era bem esse número, mas só para exemplificar. Então, uma de frente para outra, igualzinha as casas, casa geminada, mas não tinha muro, né? Tudo no mesmo quintal. Mas 2 famílias. Uma fechada e a outra entreaberta. Eu gritei, olha a água, conta de água. Aí, uma senhora lá, uma moça, uma novinha até, uma criança no colo. Aí eu falei, vou descer, né? Tá chovendo, outra criança ali. Aí desci. Aí falou, a conta de água aqui, entrega da sua vizinha também aqui. Né? Eu falei, já aproveita, eu tô pensando que é parente, amigo, sei lá o quê. Aí eu falei, vou deixar da sua vizinha também. Olha que eu falei, vou deixar da sua vizinha. A vizinha disse, não deixa minha conta com essa vagabunda, não. E aí ela falou, o quê? Vagabunda é você? E me jogou a criança no meu colo. E a criança começou a chorar.
Eu com a criança no colo, não sabia se eu punha a criança no chão, não podia pôr no chão porque era lama, a criança não andava direito, era muito pequena a criança, e aquelas duas se estapeando ali, se dando, puxando cabelo, dando porrada uma na outra ali. E eu falei, meu Deus do céu, que eu fui arrumar aqui? Olha onde é que foi amarrar meu burro. Aí saiu um mané lá, todo, com a cara toda inchada, assim, se viu que ele tinha acabado de ver o que está acontecendo aqui e tal. Aí apartou a briga lá, eu pus a criança no colo dele, ó, rapei fora, o que eu fui arrumar. Mas história engraçada. Outra também foi na Chácara Flora. Eu pulei o muro porque achei que não era casa ali. Eu pulei o muro porque é um atalho, né? Porque tava, o mapa que eu tinha ali era uma rua. Aí, pô, fecharam a rua aqui, puseram um muro, pô, sacanagem, tá? Eu vou pular aqui que eu já economizo tempo, não, vou ter que dar a volta lá, né, tá? Aqui fecharam porque ali era uma outra residência, acho que alteraram alguma coisa no zoneamento. Aí quando eu caio lá dentro, tinha 5 Doberman, tudo olhando assim pra mim, parecia aquele filme. E os Doberman olhando pra mim e eu quieto. Eu só pus a sacola aqui na frente, né? Eu falei, eu pus a sacola aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí apareceu uma empregada com mais 2 Doberman na corrente. Eu falei, acho que aqueles ali é que são os fera, né? O que foi, moço? Eu mostrei, eu sou da Sabesp. Mostrei assim o logotipo aqui, ainda bem que tava de uniforme, né? A pessoa, se esses caras que andam paisando, tava ferrado, com um bonezinho, com cara de trombadinha, dançava, né? Aí falei, eu sou da Sabesp, a conta de água aqui e a sacola aqui, né? E os cachorros... Eu falei, meu Deus do céu. Falei, tudo bem. Aí ela falou alguma coisa, o cachorro saiu e tal, eu entreguei a conta, falei, tá aqui a conta de água, tchau, fui. É umas histórias engraçadas, né? Já pensou? Ia não sobrar nada do carteiro. Só o RG. Mas nessa fase você não tinha nenhuma atuação profissional no samba? Não, nessa fase minha de carteiro, entregador de conta de água, eu já estava participando da Vai Vai. Então eu até dava uns nó no serviço lá para poder correr na Vai Vai, né? Eu cheguei na Vai Vai integrando a ala de compositores e então eu só cantava, participava das rodas de samba, né? Então o pessoal, esse menino canta bem, esse menino canta bem, aí começa a despertar a atenção, né? Foi daí que me convidaram para puxar o samba na Gaviões da Fiel. Porque lá não tinha puxador oficial, então eu fui. E em 85 passei a cantar o samba enredo da Vai Vai e estou até hoje lá, né? Apesar que tem uns anos que eu não cantei porque o samba era muito ruim. Então eu não canto porcaria, só canto coisa boa, só estou nos melhores momentos. e nessa minha estada na ala de compositores da Vai Vai, eu trabalhei na Sabesp até 85. De 85 para cá é que eu tive que me profissionalizar, que eu me vi desempregado de novo. Falei, bom, agora eu vou à luta, né? Vou gravar meu disco. E foi quando eu gravei o meu primeiro long play. Era O Amor dos Outros, eu e a Márcia Nayá, que era aquela música. Se você ficar chorando, eu vou me embora, eu vou me embora. Pega o lenço e seque o pranto, se você ficar chorando, eu vou me embora. Fez muito sucesso, né? Sucesso assim, que nós tínhamos o programa O Samba Pede Passagem, do Moisés da Rocha, e eu já tinha gravado o compacto que tinha o samba enredo da Acadêmicos do Tucuruvi. Foi daí que surgiu o Tobias da Vai Vai, que até então era Tobias. Mas como na camisa verde e branco nós tínhamos o saudoso presidente, hoje falecido, Carlos Alberto Tobias, então ele era chamado de Tobias. Ou Tobias, o Tuba, o comandante Tuba, né? Comandante Tobias. E eu fiquei sendo o Tobias, aí o Moisés da Rocha, do programa da USP, o Samba Pede Passagem. Quando chegou esse primeiro compacto lá, chegou o primeiro samba enredo, aí ele me batizou. Acabou de cantar aí o grande Tobias da Vai Vai, para diferenciar, né? Tobias da Vai Vai. Tobias da Vai Vai, a coisa ficou marcada, né? Marcou. Mas era Tobias, T-O-B-I-A-S, só Tobias. Em 91, quando eu gravei na BMG, a música Me Leva no Seu Coração, me leva, por favor, amor, me leva, não me deixa aqui, me leva, dentro do seu coração. Foi que eu dei uma mudada. Eu enfiei na minha cabeça, pô, legal, né? Acho que eu vou meter um terno, gravata, um chapéu. Eu sou alto, fico bem de chapéu, gostei, é mesmo. Acho que eu vou começar a usar chapéu e vou pôr um H no meu nome. E deu certo, hein? Foi
foi acho que intuição, né? Ficou mais bonito o nome, modéstia à parte, e o chapéu também, né? Mas naquele tempo eu ainda tinha um pouquinho de cabelo, mas agora a cabeleira falta, né? Então tá faltando um pouco do telhado, o chapéu até que ajuda. E eu adotei o chapéu, e hoje muita gente já usa chapéu, né? Mas foi de 91 para cá que eu comecei a usar chapéu. E quem então batizou-me como Tobias da Vai-Vai foi o grande radialista Moisés da Rocha, né? O samba pé de passagem. E aí você foi para fazer show, para noite? Aí eu comecei a fazer shows com a Márcia Nayá em 85, quando eu gravei esse long play. Engraçado, né? Long play. Hoje, falar em long play pra molecada, o que é isso, né? Eles vão saber o que é. E depois eu gravei na 3M. Isso, gravei na gravadora 3M. Mas não aconteceu muita coisa não com aquele LP. Foi um LP muito bem feito, né? Foi um LP que tinha, assim, participação de grandes músicos, Carrasqueira, de flauta. A gravadora gastou uma fortuna, né? O Branca de Neve, saudoso Branca de Neve, tocou percussão. Oswaldinho do acordeon, maestro Edson Alves, o Gil, Proveta, François, músicos de primeira, né? Antônio Bellinati fez viola lá naquele disco. Maestro Eduardo Assad fez alguns arranjos. O coral, eu lembro, foi a Silvinha, o pessoal da Silvinha, né? O Ringo. Melhor que tinha. Foi a melhor produção de disco que eu já tive, né? Assim, caríssima. Depois veio, isso foi em 89, 88 para 89, aí veio, fiquei um tempo sem gravar. Gravei esse da BMG, foi quando eu adotei o chapéu. E de lá para cá, a coisa mudou um pouquinho, né? A gente vai amadurecendo, né? Eu tive mais uma filha, que é a Rafaela, que é a minha caçulinha, que agora vai fazer 15 anos. E tô aí me profissionalizando. E nesse período, eu fui convidado a trabalhar com o Sargentelli. Aí comecei a trabalhar com o Sargentelli como cantor, não no Oba-Oba, na companhia dele, né? Que ele fazia muitos shows. Ele já não fazia show em casa fixa, né? Então ele era contratado para fazer festas, shows em clubes. E o cantor era eu. Tinha eu e mais uma cantora. Inclusive na banda, nós tínhamos o Bira do contrabaixo, Miltinho, o pessoal do João 11 e meia, né? A banda o Quinteto 11 e meia, era Seu Aires na guitarra, falecido já. O Nanai também tocou. O Nanai tocou no Bando da Lua, com a Carmen Miranda, olha só. E o Sargentelli e eu nos entendíamos muito bem, que o Sargentelli ele nunca ensaiou. A primeira vez que eu fui cantar com o Sargentelli, me levaram lá e falaram, olha, nós vamos fazer um show no Hilton. Eu falei, legal, pô, legal, mas escuta, não tem um ensaio? Não vai? Não, o Sargentelli não. Fica frio, vamos pra lá. Aí eu falei, seu Sargentelli, como é que vai ser um... Aí o Sargentelli, esse é o grande Tobias, o grande cantor. E ele já teve um Tobias trabalhando com ele, que foi o Tobias que ganhou um prêmio na Grande Chance na época do Flávio Cavalcante. Aquele Tobias lá deve ter hoje uns 60 anos, por aí, não, nem mora mais no Brasil. Eu tenho 45. E muita gente confundia até. Falei, não, aquele Tobias é outro, né? Eu sou o Tobias da Vai-Vai. Então acho que ele tinha problema com Tobias, né? 2 Tobias, né? Two Tobias. E ele nesse dia aí, um medo danado, né? E ele cismou comigo porque uma vez eu fui no aniversário dele e do Marcos Lázaro, eles estavam fazendo aniversário, ou era ele, ou era o Marcos, não sei. Eu sei que eles estavam lá no Paineiras e fizeram uma festinha, lá não era um show, era uma festinha, eu dei uma canja e cantei uma música para os dois, né? Cantei Chão de Estrelas. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia, entre as palmas febris dos corações. E aí eles dois estavam conversando, eles pararam de conversar e ficaram prestando atenção em mim. E aí isso já fazia parte de um lobby para eu ir trabalhar com o Sargentelli. Aí na semana seguinte, já tinha esse show no Hilton.
tinha esse show no Hilton e eu fui lá. Aí falei, pô, mas como é que vai ser esse show? Aí tinha lá o Ditinho de trombone, o Jericó de trompete, só músico fera, né? Tudo, porra, caramba, como que vai rolar? Eles estavam lá brincando, né? Aí eu falei, caramba, eu tô me sacaneando esses caras, não tem ensaio mesmo. Ah, o Sargentelli começa, ô lelê, ô lalá, e a gente... E aí é tudo espiritual a coisa, né? Meio que você tem que adivinhar o que você ia cantar. E dava certo. Então ele jogava a bola para mim e eu mandava para dentro do gol. Então a gente sempre se entendeu bem. Quando nós viajamos para Aruba, em 91, 92, uma coisa assim, aí tivemos que ensaiar. Mas quem ensaiava era eu, né? Ele não ensaiava, ele entrava, ele nunca gostou de ensaiar. Ele entrava, fazia o quadro com as mulatas, apresentava as mulatas, né? E era muito engraçado, ele misturando português com inglês e espanhol lá em Aruba. Eu não sei se eu posso falar aqui, posso, não é um palavrão tão grande, né? E aquele negócio, sim, muitas graças, cá, liga aqui, liga ali, né? E ligaram um negócio num dia do ensaio, né? E tava maior estresse aquele dia, desliga essa poeira! O Sargentelli, putz, era muito engraçado. Nós fomos inaugurar um cassino e ficamos lá um mês. Nós ficamos um mês lá. E era, ô vidão, viu? Que vida boa. Aquela sol, aquela praia, aquela água. Nos primeiros dias foi meio chato, porque eu, brasileiro, ainda mais assim da periferia, né? Eu peguei uma infecção intestinal de uns 3 dias. Eu não podia nem espirrar. Era espirrar, eu tinha que espirrar já no banheiro, né? Ficar lá. Mas foi terrível. E deu febre, né? E é engraçado que o idioma lá em Aruba, o papiamento, né? Então é uma mistura de português, é língua latina, né? Então, por exemplo, como vai? Kuntabai. Parecido, né? Kuntabai. Bom, aí ele responde bom, né? Dia de mama, dia das mães, né? Bombini, seja bem-vindo, né? Bombini. Então isso porco, carne de porco, né? É carne de porco, né? Com K, né? E identifique-se. Você chega no hospital ou numa portaria, identifique-se. Então, só que não está escrito identifique-se. Olha só que coincidência, né? E eu com aquela dor de barriga, aquela coisa toda hora, né? Eu tinha que andar com um fraldão quase, né? Então, o que estava escrito, aí o empresário que nos levou, falou, vamos lá para o médico, né? Aí o médico passou aqui, mas antes disso, é que veio engraçado, né? Ele me deu um remédio lá, à tarde, se foi de manhã, à tarde já estava legal, né? Já estava... Fechou um pouco a torneira, mas olha, a hora que chegamos no hospital assim, com aquela dor de barriga assim, eu parei na recepção, né, e ele falava inglês, né, eu não, né, aí foi lá, se comunicou em inglês assim, eu tô perto da recepção, tinha uma placa assim bem grande, né, que traduzindo aquilo que estava lá escrito, era identifique-se, mas identifica cu. Ah, eu falei, essa é sacanagem comigo. Eu com uma dor de barriga dessa. Então, identifica, tracinho, cu. E aí, identifique-se, né? Todo mundo caiu na risada, inclusive eu, né? Só que eu tinha que rir devagar, né? Senão, era banheiro. E eu trabalhei há um bom tempo com ele, a gente viajou para lá. Depois, ele mudou para o Rio de Janeiro, aí foi caindo um pouco a agenda, né? O Sargentelli ficou doente, né? Teve que se operar, teve vários problemas. Eu passei a fazer shows sozinho, né? Aí eu montei um grupo de mulatas, tenho até hoje, né? É assim que eu sobrevivo. Então eu faço show típico brasileiro. Montei o Brasil Samba Show. Bem óbvio isso, né? Então é músico, percussão, samba e mulher bonita, mulata. A passista brasileira não tem só mulata, tem branca, tem loira, tem, né? A mulher brasileira, enfim, que diz no pé, né? Que tem aquele gingado, aquela malemolência, que é coisa que estrangeira nenhuma tem. O Sargentelli brincava, né? A russa não faz isso, então a mulher sambando, né? A russa não faz isso, tem a cintura dura.
A húngara também não faz. Tem que ser a brasileira, né? E ele brincava, ele falava, a melhor invenção do português depois do Brasil foi a mulata. A mulata é uma invenção do português que o carioca adotou, mas quem financia é o paulista. Então, os iriguidum, telecoteco, no borocodó, no baracubaco, no buco-bufo, do caterefou, sem escatiripapo. Era um barato, Sargentelli. Eu aprendi muito, muito com ele ali. Questão de show, né? Como conduzir esse 171, né? Que a gente fala que é a capacidade de persuasão, né? Ele tinha muito disso. Essa foi a tua primeira saída do Brasil? Não, eu saí um pouco antes, em 87, fui para Curaçao. Antes de viajar com o Sargentelli em 91, eu fui para Curaçao como cantor também, com uma produtora que era amiga minha e tal. Ela pegou uma viagem, era Semana Brasileira em Aruba e Curaçao. Então era uma feira de produtos brasileiros, uma mini feira, né? Assim, tipo uma exportadores, né? Industriais brasileiros. Então eles montaram uma mini feira dentro de um hotel e tinha o show, né? Que era na boate do hotel. E uma coisa que me impressionou bastante, aquele povo de lá, né? Que são afrodescendentes também, o swing, né? O swing deles. Eles tocavam a nossa música melhor que a gente até. Que os meninos que foram para lá comigo, eles não tinham essa musicalidade toda, eram músicos novos, né? Mas o pessoal lá, o piano, baixo e tal, e então eles gostavam muito de me ver cantando bossa nova. Ei, cantante brasileiro, chega cá, chega cá. Então eu cantava, eles gostavam muito de ouvir eu cantar Corcovado. Um cantinho, um violão, e o cara do contrabaixo, nossa, ele vibrava nisso. Eu cantava 2, 3 vezes a mesma música. Falei, pô, cara chato, né? E o que é esse 171? Qual que é a diferença desse 171 para o que nós aqui... 171... É que no mundo do samba, né? 171 é o artigo do Código Penal que do estelionato, né? O cara que conta história, que aplica golpe, né? Então a gente costuma dizer que um político, uma pessoa, um professor, uma pessoa que vive da palavra, né? Uma pessoa simpática, que tem uma fluência verbal boa, a gente fala, pô, esse cara tem um bom 171, hein? Então é a gíria, né? Eu sei, mas no caso do samba, quer dizer, o que significa aplicar o 171 no samba? Num samba, 171 é sinônimo já de mau caráter mesmo, de gente, esse cara é um 71, é contador de história, cuidado com ele, cuidado que é 171, é mentiroso, né? Não confia muito, não, o que ele fala não se escreve. E tem bastante, hein? Como tem? E tem mais, fala mais dessas suas viagens aí que tá... Eu viajei... Como é que ele fazia a seleção das mulheres? Conta pra nós. O Sargentelli. Olha, dizem... Não, mas no tempo que eu peguei ele, já naquele mato não saía mais coelho, não. Mas é lógico, né? Que muita menina, né? Solange Couto. Não, a Solange não trabalhou comigo, eu não cheguei a trabalhar. Eu não sou desse tempo da Solange Couto. Eu sou mais pra cá, né? A Solange Couto era a estrela do Oba-Oba, né? Eu já sou mais novo, né? E a seleção, ele fazia a seleção, as meninas mandavam foto, aí ele pegava as outras meninas para ensinar elas os passos, né? Mas era tudo um folclore, né? Tudo um folclore. O pessoal diz que ele fazia um teste ginecológico, mas tudo lorota, tudo lorota. Ele teve relacionamento como todo mundo tem, mas não era uma coisa, não era uma regra, né? Isso é lorota, porque nem toda mulher é vagabunda, né? Nem toda mulher tá disposta a usar desse meio, né? E nem sempre também o homem tem precisa haver uma coisa de pele, né? Precisa haver uma atração também, né? Às vezes você fala, pô, a mulher é linda, maravilhosa, mas não te dá nenhum tesão, né? Não tem essa... E elas ganhavam bem? Olha, comparado ao que se ganha uma balconista, uma auxiliar de escritório, ganhava bem, sim, porque ele tinha bastante show.
E ele sempre pagou bem. Hoje, se hoje ele fosse vivo, ele estaria pagando o que eu pago para as mulatas, né? 150, 180 reais por show, no mínimo 100. No mínimo 100. Então se faz aí, ele fazia bastante show, ele fazia uma média de 12, 15 shows por mês. E como é que você começou o teu samba show? Aí em 93, depois eu parei de trabalhar um pouco com o Sargentelli, começou a cair um pouco a agenda dele, né? Então a gente vai se virando aqui, se virando ali. Em 94 eu viajei para a China, fiquei 2 meses na China com esse grupo Brasil Samba Show, que foi a minha primeira viagem sozinha como manager, como cantor, né? Eu tinha o técnico e o artilheiro, tinha que ser, né? E eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, que era o Glicério, que faleceu há 2 anos. Ele era o meu braço direito, né? E minha perna direita. E a gente fez essa viagem, foi muito bom. Viajamos por 12 cidades na China, né? Eu acho que num período de 2 meses eu fiz show aí para aproximadamente 1 milhão de pessoas. Mas isso veio como? Veio um convite da China? Como você fez esse contato? Foi através do empresário, né? Eu tinha um empresário na época. E ele foi procurado, o escritório foi procurado, né? E eles queriam um show assim. Pô, eu tenho aqui, Tobias, vamos montar um show, fazer uma seleção com as meninas e tal. Aí fizemos uma seleção, uns 15 dias fazendo isso aí, assinamos o contrato e para lá. Foi através como é que era? Associação Cultural e Esportiva Brasil-China, que fez o contrato. Nós fizemos um contrato com o governo chinês, né? Inclusive teve um probleminha lá, porque um dos empresários lá vendeu um show fora da província. E lá é complicado, não é que nem o Brasil, não, aqui é a casa da Maria Joana, né? Você tá aqui, faz show onde você quiser. Não, lá o bicho pega. Então ele vendeu um show fora da província. E aí queriam boicotar tudo, queriam mandar a gente embora. Lá eles... Você ia no banheiro, tinha um polícia atrás de você, que foi em 94, ainda não estava com essa abertura toda, né? Você era muito vigiado, né? Telefone censurado, cartas, complicado. Você não tinha informação do Ocidente, as informações chegavam atrasadas. Tanto é que eu tive lá a gente estava lá quando morreu o Ayrton Senna. A gente não teve a informação assim de globalizada, né? Como hoje. A gente, no dia seguinte, foi meio desatualizado a informação lá. E os shows eram aonde, para quem? Eram shows em clubes, eram shows em praças, era povão. Eu acho que fazia parte já dessa abertura, né? Porque tem que ter pão e circo, né? O regime comunista. Se tem circo, o povo está rindo, se está de barriga cheia, melhor ainda, né? Rir de barriga cheia é a melhor coisa, né? E lá eles só pensam nisso. Trabalhar e comer, comer e trabalhar. Então, é sagrado. Até uma passagem engraçada. Teve um dia, a gente, maior estresse para montar o som, e é complicado lá, né? Uma intérprete para falar com a gente, com eles. Aí, teve uma hora que a gente estava para entrar no show, daqui a pouco sumiu todo mundo. Sumiu o técnico. O que foi? Não, é que é a hora deles comerem. Mas espera aí, eles param todos na mesma hora? Para tudo. Acho que se estiver fazendo uma operação, não, espera aí, nós vamos comer agora. Deixa o parto da mulher lá fazendo, eles vão comer. É um absurdo. E bebe chá o dia inteiro. Bom, eu nem vou falar, porque de repente algum chinês vai ver isso aí, ele vai falar assim que eu tô de sacanagem, né? Mas eles não são muito aciados não lá, viu? Como é que é fazer samba para 1 milhão de chineses? Olha, lá você tinha que se comunicar por sinais. E mesmo assim é difícil. Porque a cultura é muito diferente. Então, eu aprendi a fazer alguma coisa, falar alguma coisa em chinês, que agora já até esqueci. Tátia é todos, né? Todos, Tátia. Então, tinha uma música que eu cantava, né? Sabadabadá, sabadá, sabadabadá. Isso é fácil de decorar. E eu, Tátia, sabadabadá. Aquele ginásio, 20, 30 mil pessoas, sabadabadá. Mas assim mesmo eles eram muito... assim,
eles tinham o pé atrás, né, com as autoridades, porque ficava aquele monte de soldado lá olhando para eles assim, e eles olhando para o show, né? Então eles ficavam assim, sem saber se podia se soltar, né, soltar a franga mesmo, ou não podia. Eles tinham medo, eles eram cabreiro. Lá é o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, mas foi gostoso. Quando era show menor, assim, algumas recepções, e o que mais tem, eles são muito hospitaleiros, né? Eles são muito hospitaleiros. Às vezes uma sala fechada, assim, uma sala de 3x4, aí chega um chinês com um maço de cigarro, mesmo se você não fuma, você é obrigado a fumar. Ele tá te dando cigarro. E cartão. Ele dá um cartão dele, você tem que dar um cartão seu. É coisa de... faz parte do ritual. Se você não pega o cigarro, você está sendo malcriado, né? É uma afronta, sei lá o quê. Aí daqui a pouco um outro chinês daquela mesma roda lá saca o maço de cigarro dele também. Meu, e como eles fumam? Aquilo fica... Nossa Senhora. Alergia, rinite, quem tiver rinite tá pego, né? Mas é muito engraçado. E eles querem recepção, e tinha uma bebida lá, a cachaça deles, a uísque deles, feito de arroz. Aquilo queimava. E aí nós fomos numa cidade... não lembro agora o nome dela, mas eu sei que tinha o prefeito que nos recebeu. E eu era o artista, né? Eu empresário, tinha um advogado e tal. Então nós ficávamos na cabeceira da mesa. E ele fazendo o discurso, Pachi. Pachi é Brasil. P-A-X-I. Pachi, elogiando o nosso país. Daqui a pouco vem uma mulher, ainda bem que era pequenininha assim, uma bebida, aí todo mundo pega e vira de uma vez, campei aquilo. Olha, aquilo descia aqui, o campei descia aqui. Meu Deus do queimando. Daqui a pouco veio outro chinês também, você tinha que brindar. Campei! Olha, teve uma noite lá que foi uns 15 campei daquele. Aquilo descia queimando, Teve uma hora que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço aqui? Aí eu punha na mesa, né? Aí eu troquei uma hora, pus água, ele caiu, eu comecei, campei, vai, mais campei, eu campei. Só ele que estava bebendo o campei deles lá, bebida. E você foi na viagem pro Japão com a Vai Vai? Com a Vai Vai eu não viajei, eu só viajei para a Rússia com a Vai Vai. Foi, acho que 2 anos atrás, 2 ou 3 anos. 3 anos, foi em 2001. Eu viajei com a Vai Vai para a Rússia. Para o Japão eu nunca fui. Eu fui para a Coreia. Também em 2004, não, 1996 eu tive em Seul. Nós ficamos hospedados no hotel, também com o meu grupo, né? Ficamos hospedados no hotel Olympic Park, onde ficaram os atletas. Foi construído para a Olimpíada de 88, né? Então, tinha uma piscina lá maravilhosa. Então, a gente, nas horas de folga, tinha uma academia de ginástica. Olha, que vidão. Ali em Seul foi legal. Na China foi meio complicado. Eu cheguei a perder 12 quilos em 6 meses, em 2 meses. 12 quilos, um spa. Por causa da comida, né? Então, você não está acostumado com aquela comida lá. Tinha medo, aí comia muito ovo. Você comia o que você conhecia, o arroz, um ovo, né? O arroz é o yakimeshi, aquele arroz colorido, né? Legume, bastante legume, um camarãozinho às vezes pintava, mas eles comem uns bichos meio estranhos lá, entendeu? Então a gente ficava muito com medo, então não comia quando... Mas em Seul foi legal. Seul, eles comem muita pimenta, né? E depois de Seul, foi quando eu fiz um show em Seul, no estádio, tinham 100 mil pessoas lá. Show típico brasileiro, aquele monte de mulata e tal. E depois viajei para... Oh, meu Deus. Para a Rússia com a Vai Vai. Estive na Rússia com a Vai Vai. E como foi lá? Na Rússia nós ficamos 12 dias. Foi a escola de samba. Foram 100 componentes, né? A TV Globo fez um documentário. Mas foi coisa de maluco. Era um festival, o 3º Festival Internacional de Teatro. Então... França participou, Portugal, China, Japão, vários países, né? Então cada um desfilava naquela avenida enorme com alguma coisa, com uma performance relacionada à cultura, né? Então, chinês podia ser o quê? Dragão, né? Que bom dragão, aquelas coisas. E o Brasil, escola de samba.
e a Vai Vai que foi representando, né? Aí, na avenida, eles calcularam mais de 1 milhão de pessoas para ver aquele festival de teatro, curtindo a Vai Vai. Foi coisa de louco. Aquele dia eu me senti um superstar. Eu senti o que o Michael Jackson sente quando ele vai nesses shows aí. Falei, tiveram que fazer cordão de isolamento pra gente. Eles queriam agarrar. Nossa, povo muito carente, né? Também, né? Viram tanto tempo asfixiado, né? Num regime autoritário. Então agora eles querem soltar a franga, né? E como bebe. O povo bebe. Dá de 1.000-0 na gente, olha. Num fim de semana assim, no dia seguinte você vê nas ruas assim, aquele monte de garrafa. E as bebidas lá tem uma graduação, né? É uma garrafinha, parece meia cerveja, né? Então tem um número. Ninguém se... 1, 2, número 5. Aquilo é a graduação alcoólica. Aí teve um maluco lá que pegou uma número 9. E Crown. O quê? Ô cervejinha que subiu, que parecia o Sputnik. Olha, eles bebem muito. Mas é gostoso, país muito bonito. Tudo grande lá, né? Tudo grande. Eu até lembrei dos nossos políticos aqui, de alguns políticos, lógico, né? Que tem uma estátua grande lá, um cara com a mão em riste, assim, né? Grande na praça de Moscou, foi o fundador de Moscou, né? O Yuri Gagarukin, o nome do cara. Yuri Gagarukin, eu não esqueço mais por causa do significado disso. O que quer dizer Yuri Gagarukin? Yuri é o nome dele, Gagarukin quer dizer o mão grande, o mão comprido. Falei, putz, no Brasil tá cheio de Gagarukin. E aqui no Brasil, os shows? Aqui eu faço muitos shows para empresas, convenções. É show típico brasileiro que eu mostro, né? Então eu mostro da nossa cultura. Eu faço o que o Sargentelli fazia, hoje eu estou fazendo aí. Não tem concorrência, né? Não tem. Modéstia à parte, pode ter até alguém que faça igual. Melhor, eu duvido, porque a minha escola foi boa, né? Vamos pra família? Agora a gente queria saber um pouco da sua vida mesmo, assim, mais pessoal, assim. Casou? Com quem? Minha vida era um palco iluminado. Eu fui... Aquele samba do Martinho da Vila fala muito. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Já tive 4... Peraí. Estou no meu 4º casamento, vamos dizer assim, né? 4º relacionamento. Esse já tem 17 anos, não tem, já é uso capião, né? Então já criou raiz, né? Eu tenho uma filha desse casamento que vai fazer 15 anos agora, mas eu fui casado, casei pela primeira vez em 78, 77, isso, 77, tenho uma filha, depois tive mais 2 convivências, não tive filhos, e agora estou na 4ª convivência, né? No 4º casamento já, e tenho essa menina. Mas eu não me arrependo de nada, não. Eu aprendi bastante com o sexo feminino. Tanto é que eu gosto tanto de mulher que eu não tenho um filho homem, só mulheres. Só faço o que gosto. Você vê que a natureza é caprichosa. Eu tenho 2 irmãs e 1 irmão. Então, quem gosta de homem, eu brinco aqui, é a tropa de choque, para dar borrachada. Quem é essa esposa? Elisete Rosa, é descendente de italiano, calabresa, brava. É brava, não é brincadeira. Ela também é cantora, também tem CD gravado, faz parte da ala de compositores da Vai Vai. E é uma mulher que me entende, que tem paciência comigo, sabe me controlar, me cativar. É a mulher que eu tô, se eu não a amasse, se não tivesse feliz com ela, já tinha largado, né? Para quem já teve 3, então, quer dizer, essa não, essa acho que vai ter que me aturar na velhice. E as filhas? As filhas são Rafaela, né, a mais nova, tem a Cláudia e a Vanessa, que são enteadas, né? A Cláudia eu criei desde pequenininha, que me deu 2 netinhas agora,
que é a Amanda e Letícia. Você vê até nisso, é Amanda e Letícia, são duas netas também. E a Maria Angélica tem 26 anos, ela trabalha, ela é formada, ela é auxiliar de enfermagem, é instrumentadora cirúrgica, vai fazer faculdade agora de enfermagem também, e é a do primeiro casamento. Tem uma outra que é fora do casamento, que é a Gili, que eu estou reconhecendo agora a paternidade, está com 19 anos, você vê, mais uma. Até fora do casamento também, outra mulher. Mulher, só mulher. A gente já está meio que no final, assim, como é que você se definiria o Tobias da Vai Vai? Olha, hoje eu defino o Tobias da Vai Vai como uma pessoa preocupada com o futuro, não só meu, mas do Brasil, o futuro, a nossa juventude, um mundo melhor. De 98 para cá, eu ingressei na doutrina espírita, mais especificamente no kardecismo, né? Porque há a diferença, você dizer que é espírita e dizer que é kardecista. Kardec, ele codificou toda a obra de Jesus, né? O Evangelho de Jesus, e cientificamente ele provou muitas coisas ali, né? Então, o espiritismo é ciência, religião, né? E filosofia. Filosofia, ciência e religião. Então a gente é a forma de você ter uma fé raciocinada, né? Não é aquela coisa de se bitolar e acreditar por acreditar. Não, acreditar porque ter fé por quê, né? Deus existe, existe. O que é Deus, né? Não é quem é Deus, né? O que é Deus. E o princípio básico, né, de qualquer kardecista, ou melhor dizendo, eu acho que se você quer viver bem, se você quer viver em sintonia com a natureza, em tudo que Deus criou, ou quer você acredite em Deus ou não, você tem que estar em harmonia com o universo. E a única maneira é você desejar bem ao próximo, você ser caridoso, você estar em sintonia com tudo que é de bom. O que você quer de bom para você, você desejar para o seu semelhante, né? Não desejar aos outros o que não quer para si mesmo. E a prática constante da caridade, que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Caridade é o amor em movimento, né? Não é a caridade de você tirar um dinheiro do bolso e matar a fome de um carente, dar uma esmola. Não é essa a caridade. É a caridade da indulgência, da paciência, do conviver bem, né? Então, hoje o Tobias da Vai Vai é uma pessoa preocupada em evoluir, em procurar cada dia melhorar ainda mais, né? Corrigir os nossos erros, porque todos nós estamos aqui para nos aprimorarmos, né? Essa oportunidade que Papai do Céu nos dá de ter a sucessão de vidas, né? Para que você possa, a cada encarnação, você ir se melhorando, né? Deixar de ser um homem da caverna, né? E acho que antes é importante você falar um pouco do Zumbi dos Palmares da faculdade. E dentro dessa questão, né, vamos dizer assim, do conviver bem, da caridade, dessa preocupação social, está uma tese que eu defendo, que a educação é tudo. E partindo desse princípio, eu me associei, né, eu me uni, melhor dizendo, eu me uni a algumas pessoas que pensam como eu e criamos a Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. Isso de 97 para cá. E hoje, há um ano, nós conseguimos, quase um ano já, nós conseguimos o nosso sonho, que foi a primeira faculdade para afrodescendentes do país, a Faculdade Zumbi dos Palmares. Pode parecer que seja até muita gente fala, mas não é um preconceito ao contrário? Eu falo, não tem hebraica, não tem luso-brasileira, não tem nipo-brasileira, por que não pode ter afro-brasileira? Por que não pode ter Zumbi dos Palmares? Acho que nós temos mais direito, né? Porque nós viemos para cá, nossos antepassados vieram para cá forçados, não vieram porque quiseram, e ajudaram a construir esse país. E hoje a gente tem uma quantidade
significativa de afrodescendentes excluídos das faculdades, excluídos do nível superior. E a gente, ao invés de ficar discutindo cotas, né, nós criamos uma faculdade acanhada, sim, 200 alunos nós temos, porém é o início. E temos também bolsistas, mas a nossa faculdade ela não discrimina ninguém, não. Nós temos 80% de afrodescendentes e 20% de não descendentes. Acho que a nossa proporção está até ao inverso, porque na USP, fora da Faculdade Zumbi dos Palmares, nós temos 98% de brancos e 2% de negros. Então, onde é que está o preconceito? Tá, como é que foi para você estar aqui nesse momento? Eu queria fechar, né, deixando aqui um agradecimento especial a vocês, profissionais de comunicação, profissionais que se preocupam em dar espaço, né, a quem tem alguma coisa para dizer, ou até para quem não tem, né, que é muito bom, às vezes, a gente poder desabafar, poder falar da gente, poder expor nossas ideias. E essa oportunidade é uma forma de caridade também. E vocês, com certeza, estão fazendo um bem muito grande. Então, a gente queria agradecer a sua aula, né, do samba, em nome do Museu da Pessoa, em nome da gente. E se você tiver alguma coisa ainda para falar, é toda sua. Eu desejo muita sorte, saúde a vocês. Espero não ter sido aqui redundante, espero não ter sido, assim, prepotente, né? Mas eu falei o que eu estava sentindo, espero ter colaborado de alguma forma com o objetivo que vocês buscam. Valeu.